Gênesis capítulo 26, versículo 18 diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém. A Bíblia diz aqui que há fome na terra na época de Isaque, e ele está pensando em ir para o Egito, em sair da terra da promessa. Deus havia dito que aquela terra Deus iria dar para eles, e Deus iria abençoá-los ali naquele lugar. Mas quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, às vezes as pessoas acabam saindo da vontade de Deus, acabam errando o caminho, acabam dando passos que não deveriam dar. E a Bíblia fala que Isaque pensou: bom, eu vou para o Egito. A intenção dele era sair da terra da promessa. Mas Deus apareceu para ele em sonhos, e o Senhor falou para ele: não saia, não desças ao Egito, fica na terra que eu mandei vocês ficarem, e eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar os seus filhos, eu vou abençoar a sua casa, você vai ser uma nação poderosa. E a Bíblia diz que Isaque então creu no Senhor e ficou naquela terra, e ele foi morar em Gerar, e ali naquele lugar, na terra onde os filisteus estavam morando, a Bíblia diz, era tempo de fome, era deserto, não era um local propício para a sobrevivência, era um tempo de dificuldades, mas a Bíblia diz que ele plantou a semente, pela fé, ele plantou a semente naquela terra, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou, e o Senhor frutificou naquele ano, e naquele ano as colheitas foram abundantes, cada uma semente que ele plantou, ele colheu 100 por um, ele prosperou, e a Bíblia diz que ele se tornou um homem rico, ele se tornou riquíssimo, ele se tornou abençoado, ele prosperou porque o Senhor o abençoava. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a ter inveja dele, e então os filisteus vieram escondidos e taparam os poços, e a água se acabou. Sem poços de água não há vida, não há prosperidade, não há fruto, não há bênção. Muitas vezes é o que o inimigo quer fazer. O inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus, ele conta uma parábola, e ele fala que os trabalhadores, eles plantaram a semente, mas dormindo, enquanto eles foram dormir, veio o inimigo e plantou o joio lá no meio do trigo. E agora o que nós vamos fazer? Porque o joio foi plantado ali. O inimigo, ele age às vezes enquanto nós estamos dormindo, nós não estamos vendo, estamos desapercebidos, e o inimigo está lá, ele está tentando entulhar os poços na nossa vida. Ele faz isto na igreja, ele faz isto em organizações religiosas, ele faz isto na vida dos crentes também. A Europa foi um celeiro de grandes avivamentos, foi um lugar de onde saiu a reforma protestante. Em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele colocou lá nas portas da cidade, do castelo, lá na cidade onde ele vivia. Ele era um monge, ele vivia em um convento, ele era professor na universidade, ele ensinava teologia, mas um dia ele estava na sua cela do convento, fechado, e ele estava lendo Romanos, e ele leu aquele texto: porque o justo viverá pela fé, e aquela palavra ardeu no seu coração, e ele começou a pregar que a salvação era pela fé, em uma época em que a igreja acreditava nas indulgências, que você precisaria comprar um pedacinho da cruz de Cristo para ir para o céu, que você precisaria comprar um pedacinho de um osso de alguma pessoa que morreu
socorreu de um dos mártires da igreja, para você ser abençoado. Numa época que havia muita incredulidade, ele começou a pregar a salvação pela fé, e houve uma reforma na igreja. Esta reforma se espalhou como um fogo por toda a Europa, pela Suíça, pela Suécia, pela Dinamarca. Pessoas começaram a se levantar, como Calvino, Zwinglio e tantos outros homens, começaram a pregar a salvação pela fé. A igreja começou a se levantar, a sair da época das trevas. O Espírito Santo começou a agir na igreja. Cristãos foram perseguidos, cristãos foram mortos na fogueira. John Hus foi morto na fogueira. O inimigo ficou com raiva, tentaram entulhar os poços por anos, por mais de 1000 anos o diabo tentou entulhar os poços da igreja, mas agora pessoas estavam se levantando para tirar o lixo para fora, para cavar os poços de novo. Havia um novo mover de Deus na terra. A igreja nunca está morta. Às vezes as pessoas podem pensar: a igreja está apagada, a igreja está morta, mas Deus sempre tem aqueles que não se dobraram a Baal. Deus sempre tem aquelas pessoas que o amam de verdade, em qualquer época da igreja. Vieram homens como John Wesley, vieram homens como George Whitefield, vieram pessoas que amavam a Deus, o Clube Santo. Aqueles homens não queriam nada mais nesta vida do que a Deus, não queriam nada mais do que pregar a palavra de Deus, e encheram a Europa com a pregação do Evangelho, encheram a Inglaterra com a pregação do Evangelho. Há lugares, cidades em que havia uma prostituição imensa, começaram a ser transformadas. A Inglaterra estava à beira de uma grande guerra, mas a pregação invadiu aquela nação. Pregadores ungidos, separados, consagrados, santos para Deus, começaram a pregar, e aquela nação foi salva de uma guerra. Avivamento, fogo do Espírito, conversões aos milhares de pessoas, pregadores nos jardins das casas, pregando nos mercados, pregando nas esquinas, pregando nas ruas. Gente que não temia a morte, gente que amava o Senhor e amava o Evangelho, para pregar o Evangelho às pessoas. Mas o diabo sempre vem querer agir, e começou a tapar os poços, e começou a tapar as coisas de onde saíam a vida, e começou a falar que a oração não era importante, e começou a falar que a santidade era relativa, e começou a falar que a família não era daquele jeito, e começou a falar, a questionar: será que a palavra é inspirada? Será que a Bíblia é inspirada? E a igreja começou a se enfraquecer, e as pessoas começaram a abandonar as Escrituras, e o poço da fé começou a ser tapado. Os milagres não são para agora, os milagres são para a época dos apóstolos, os milagres morreram com os apóstolos, isto não é para hoje. E foi jogando lixo, e foi jogando terra nesses poços. A água já não saía mais dali, a água já não saía mais dali. É o que o inimigo quer fazer muitas vezes na sua própria vida. Você se converte e a água começa a brotar de você. É uma água viva, a bênção está lá. Você planta em uma terra em que há um deserto, você planta em uma terra que as pessoas falam: será que vai sair alguma coisa boa da vida desta pessoa? Mas de repente a sua vida começa a florescer, a sua vida começa a ser abençoada, as pessoas começam a olhar para você: como ele é abençoado, e vem a bênção do Senhor sobre a sua vida, e você agora está alegre. Você canta: quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Eu sou tão feliz com Cristo, eu sou tão feliz em servir a Deus, eu sou tão feliz na igreja. Como é bom andar com Jesus.
E o Senhor abençoa você, e o Senhor prospera você, e o Senhor tirou você de um poço, de um tremedal de lama, e firmou os teus pés sobre a rocha, e colocou um novo cântico na tua boca. Agora você tem um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. A sua vida mudou, você não é mais a mesma pessoa. Os teus amigos lá no escritório falam, ele mudou, ele não é mais a mesma pessoa. Algumas pessoas acham que você ficou careta demais, que agora você cantarola toda hora. Você chega no escritório cantando, vem a crise e você está cantando, vem os problemas e você está cantando, e vem as dificuldades e você está alegre. O que é que aconteceu com você? Deus entrou na sua vida, Deus abençoou você. Os poços estão saindo água viva, mas o inimigo vai entulhando aqueles poços, e o poço da fé vai morrendo, e o poço da palavra vai morrendo, e o poço da oração vai morrendo, e o poço da santidade vai morrendo, e o inimigo vai tapando o poço da família, e o poço da família vai morrendo, as famílias vão morrendo, a seca vai vindo sobre a terra. Como é que vamos alimentar? Como é que nós vamos sobreviver? Você sabe, Bill Hybels, ele falou numa das palestras aqui na nossa igreja, ele falou o seguinte, que uma organização, geralmente, ela vai crescendo até mais ou menos 25 anos, e depois ela se estabiliza, e a tendência dela é começar a declinar. Assim, às vezes, é na vida das pessoas. Quando você se converte, você vai crescendo, e você vai chegando lá aos 20 anos de crente, aos 25 anos que você anda com Deus, e na vida de muitas pessoas, aquilo começa um declínio, e começa a declinar. Sabe por quê? Porque o diabo começa a tapar poços na vida das pessoas, poços da humildade, poços da santidade, poços em amor à igreja, poços em amor a Deus, poços em amor à casa do Senhor. Você vai perdendo aquele coração que você tinha, você vai perdendo aquele desejo que você tinha, aquilo se torna normal. O inimigo quer roubar a bênção de nós, o inimigo quer mentir e enganar. É uma palavra falada, é alguém que fala uma coisa, é alguém que não te cumprimentou na igreja, é uma coisa que acontece, é uma dúvida que coloca no coração, e o inimigo vai lançando lixo na tua vida, e você deixa de ir na reunião de oração, e você deixa de praticar a palavra, e o lixo vai sendo jogado, e você vai aceitando aquilo que o inimigo coloca sobre a sua vida, na tua mente. Ele odeia você, ele quer roubar a sua vida, meu querido irmão. O filisteu te odeia, ele quer entulhar os seus poços, mas Isaac resolveu: eu vou abrir os poços de volta, eu vou trazer a água de volta, eu vou trazer a bênção de volta, eu não vou morrer nesse deserto, a minha família não vai morrer no deserto, aquilo que eu tenho não vai morrer no deserto. O Senhor vai me abençoar, eu vou abrir de novo os poços que o meu pai abriu no passado e que foram entulhados. É o que eu preciso fazer na minha vida, meu amado irmão. É o que você precisa fazer na sua vida. Você precisa ser crente de verdade. Você precisa amar a Deus de verdade. Você precisa amar, sim, a sua igreja de verdade. Sim, você é abençoado se você amar o seu pastor de verdade. O Senhor vai abençoar a sua vida por causa disso, meu querido irmão. Se você quiser voltar a cavar os poços da bênção na sua vida, vai ter oposição. O inimigo não vai querer, o inimigo vai lutar, o inimigo vai tentar te desanimar, o inimigo vai tentar roubar a sua fé. O inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você busque a Deus, o inimigo não quer que você venha para a igreja. Ele vai lutar com você, ele vai lutar com a tua vontade, porque ele quer roubar você. Ele não quer que você seja abençoado. A perseverança vai trazer a bênção. A perseverança vai trazer a vitória. Não desanima, meu irmão. Você deu o primeiro passo, tem luta. Você deu o segundo passo, tem luta. Mas não tenha medo, o Senhor está com você. Ande na presença de Deus e o Senhor vai abençoar a sua vida. E o Senhor vai abrir as portas para você. Sabe, meu querido irmão, porque o inimigo vai pelejar. E tem aquele cântico que alguns irmãos gostam de cantar, não é? O inimigo pelejou, pelejou, pelejou.
mas não conseguiu, meu amado irmão. Não conseguiu, não conseguiu, não vai conseguir derrotar a minha vida e a tua vida. Ele pode perseverar e lutar contra nós, mas nós perseveramos mais do que ele. Nós somos de Deus e vamos perseverar mais ainda, meu amado irmão. Não adianta, podem vir por um caminho, mas vão correr por 7 caminhos. Contra as nossas vidas não vai, a arma forjada não vai prevalecer. Se você é de Deus, o inimigo vai lutar contra a tua vida, o inimigo vai tentar desanimar você, vai tentar roubar os teus sonhos. Querem entulhar os poços, como nós cantamos numa das músicas. Querem entulhar meus poços, mas não vai conseguir. Da minha vida vai brotar água viva, e eu vou prosperar neste lugar, e eu vou ser frutífero, porque o Senhor vai me abençoar. O Senhor promete na palavra, Ele vai abençoar a minha entrada e a minha saída, Ele vai abençoar as obras das minhas mãos, Ele vai abençoar o meu trabalho, Ele vai abençoar o meu negócio. Onde eu colocar a minha mão, o Senhor vai abençoar. É para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai abençoar. É para frente ou para trás, o Senhor vai abençoar. O Senhor vai abençoar a minha casa. O Senhor vai abençoar sim os meus filhos. O Senhor vai abençoar os meus netos. A geração do justo será abençoada, até 1000 gerações daqueles que amam e temem a Deus. Os meus bisnetos vão ser abençoados também. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos vai haver Rebustini pregando neste Brasil aqui cheio do Espírito Santo, meu amado irmão. Vai haver. Promessa da palavra, eu creio na Bíblia. Não deixa o diabo entulhar os poços. Se ele entulhou algum poço, fale: Espírito Santo, me ajude a cavar de novo, a desentulhar esses poços. Eu quero ver água viva saindo de novo da minha vida. Eu quero ver água viva na minha casa. Eu quero ver água viva na vida dos meus filhos. Eu quero ver vida fluindo por onde eu passar, Senhor. Espírito Santo, me ajude a desentulhar os poços que os filisteus entulharam. Em nome de Jesus.